bem-vindos ao canal Arte do Bem Viver. Eu sou Vinícius Esperança, psicanalista e antropólogo. E aqui nesse canal você encontra psicanálise, literatura, filosofia, cultura e coisas afins. Nesse episódio da série Clássicos da Sabedoria Universal, onde analisamos o livro do Eclesiastes, agora no capítulo 3, estamos diante de um dos mais belos textos que falam sobre o tempo, talvez o mais conhecido texto da literatura universal que reflita sobre o tempo. Se você ainda não assistiu os outros dois episódios, eles estão disponíveis no nosso canal e alguns trechos dos episódios estão disponíveis também no meu canal do Instagram, @ViniciusEsperanca-Lopes. Segue lá. Algumas coisas nos chamam a atenção quando olhamos para esse belíssimo trecho inicial do capítulo 3, do livro do Eclesiastes. E só para lembrar, quando eu falo do livro do Eclesiastes, aqui não há uma reflexão para os teólogos, nem para os religiosos, então eu não estou aqui pagando pedágio para nenhuma religião. O que eu faço aqui é uma livre reflexão psicanalítica, filosófica, como livre pensador mesmo, sobre este texto que eu classifico como um clássico da sabedoria universal, que não pertence somente aos judeus, aos cristãos, a nenhum tipo de segmento religioso. Esse texto é universal, ele é maior do que tudo isso. E o texto fala sobre o tempo, O tempo, ele apresenta um tempo cíclico, um tempo que volta, um tempo marcado por estações. Lembra bastante o mito de Sísifo. Para quem não conhece, o mito de Sísifo conta sobre alguém que foi condenado pelos deuses a subir com uma pedra para cima de uma montanha, mas todas as vezes em que essa pedra chega ao topo da montanha, ela rola para o outro lado. Então o indivíduo é condenado a passar toda a sua vida, toda a eternidade, no eterno retorno. Cada coisa a seu tempo, há um tempo para todo desejo debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar, tempo para curar, tempo para destruir, tempo para construir. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para gemer, tempo para dançar. Tempo para jogar pedras, tempo para recolhê-las. Tempo para beijar, tempo para se afastar. Tempo para procurar, tempo para perder. Tempo para guardar, tempo para jogar fora. Tempo para rasgar, tempo para costurar. Tempo para calar, tempo para falar. Tempo para amar, tempo para odiar, tempo para a guerra, tempo para a paz. Quando pensamos no tempo cíclico, é inevitável não pensar nas estações do ano, nos movimentos do universo, na rotação da Terra sobre si mesma, na rotação da Terra em torno do Sol, no movimento dos astros, dos planetas e também no ciclo humano, É muito comum na literatura antiga a expressão de que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Eu me lembro que nós somos compostos pela matéria do universo, pela poeira das estrelas. Nós somos basicamente compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é pó das estrelas, que é o material do que é feito o universo. E de onde viemos, nos desenvolvemos e voltamos para a Terra. Pensar sobre isso é muito interessante. Para alguns é muito angustiante, mas é fundamental para toda a sabedoria universal refletir sobre isso. Refletir sobre a finitude da existência e refletir sobre o fato de que alternamos ao longo da nossa existência a ordem e o caos, a estabilidade e a instabilidade. E esse é um problema que assola toda a filosofia. Por exemplo, lá no Príncipe do Maquiavel, a grande questão do Maquiavel é como perpetuar os períodos de ordem e diminuir os períodos de caos. Ou seja, como é que conseguimos manter
a estabilidade, quando parece que há uma tendência do universo, da vida, de que as coisas sejam instáveis. Quer uma resposta? A instabilidade faz parte da vida. Isso me lembra lá das meditações do Marco Aurélio. Se você também quiser assistir, temos lá alguns episódios sobre as meditações do Marco Aurélio. É uma série que ainda está em andamento, que é muito interessante. E lá, num dos capítulos lá das meditações, fala sobre a certeza da mudança. E é isso que fala o texto do Eclesiastes também. Embora tenha sido composto alguns séculos antes, ele tem essa grande questão, a certeza da mudança. Ou seja, esta é a única certeza que podemos ter de que as coisas vão mudar, de que a vida é marcada por ciclos. E entre um ciclo e outro há rupturas, há crises. É assim que nós somos, é assim que nós existimos. Vivemos à mercê de estruturas que são maiores do que nós. E quando eu digo isso, eu não digo apenas a respeito das estruturas sociais que são construídas por nós, seres humanos, e também podem ser mudadas, transformadas por nós, seres humanos, porque são criações nossas. Mas eu falo sobre a natureza. Eu falo sobre a inevitabilidade da morte. Eu falo sobre aqueles eventos naturais os quais nós não temos controle, nós não temos como evitar. E o quanto nós nos percebemos pequenos, o quanto nós nos percebemos insignificantes diante da grandeza de todo o universo. Há tempo para tudo. Conversava com um paciente essa semana e ele dizia assim para mim: Vinícius, as coisas estão indo tão bem na minha vida, eu estou numa fase tão boa, parece que está dando tudo certo, que isso está me dando medo. Eu estou ficando ansioso e com medo porque as coisas começam a dar muito certo. Eu tenho medo de que as coisas comecem a dar errado. Eu poderia dizer para ele, né, de uma forma bem coach, dizendo, não, fique tranquilo, né, tudo vai dar certo a partir de agora. Pensa positivo, né, acredite, quem espera sempre alcança. Mas isso não é verdade. Não posso ser desonesto. Eu falei para ele, sim, as coisas vão dar errado uma hora. Sim, as crises virão. Uma certeza você pode ter. Uma hora as coisas dão errado. Uma hora as coisas desandam. Não há período bom e período estável. Você não está tão no alto, tão no topo, que não possa cair, que não possa escorregar, ou que crises não surjam. É interessante quando nós olhamos para a vida e percebemos isso, né? A vida humana é marcada pela mudança, é marcada pela crise. A primeira grande crise que vivemos é o nascimento. E aí faço referência lá ao texto clássico, né? O trauma do nascimento. Quando nós estávamos ali confortáveis, quentinhos, naquele ambiente controlado, escutando hipnoticamente o ritmo binário dos batimentos do coração da nossa mãe, com o sentimento oceânico de sermos um com o todo, e subitamente aquele mundo nos expulsa de lá. Começamos a sentir contrações e dores e somos expulsos desse mundo, né? E temos desde então um sentimento de paraíso perdido. O sentimento de que houve um tempo em que tudo era estável, em que não havia o risco da mudança e da queda. E o nascimento nos mostra que não, nós chegamos ao mundo no estado crítico, né? É a nosso primeiro trauma, né? E a partir de então, cada etapa da vida vai sendo marcada por essas mudanças, por essas transformações, por essas crises, e são tantas, né? Nós temos o desmame, nós temos aquela fase em que a criança começa a se desapegar daquela dependência absoluta dos seus pais e passa a brincar com outras crianças, entra na escola e começa a descobrir novos mundos.
Nós temos a puberdade, que é uma crise, um período em que o adolescente, marcado pela imaturidade, ainda não é adulto, mas também não é somente criança. E o envelhecimento, as primeiras decepções amorosas, as primeiras dificuldades da vida, depois o envelhecimento do corpo, o enfraquecimento, né, das pernas, do pensamento, dos nossos órgãos e, por fim, a morte, né, o fim da existência. Né? E é tudo isso que o Eclesiastes nos diz, sobre isso que o Eclesiastes nos fala. Mas talvez haja um elemento, eu falei das questões físicas, né, que têm implicações emocionais, psíquicas, mas talvez eu, eu proponha olhar para um elemento que envolve mais a nossa psique, né, que diz respeito à natureza do nosso desejo. Quando nós, e aí fazendo uma referência mais uma vez a Heráclito, né, quando nós entendemos que o universo é mudança, nós, como fazendo parte do universo, somos marcados também por essa mudança, por esse movimento. Né? E o movimento tem a ver com mudança. Enquanto nos movimentamos, mudamos o tempo inteiro. Né? E isso nos chama a atenção para refletir sobre a natureza do nosso desejo. Trazemos em nós esta falta primordial, e eu falo muito sobre isso nos nossos vídeos. Essa falta primordial é a causa primordial do nosso desejo. É porque nos falta algo que desejamos. E por isso que, enquanto desejamos, nos relacionamos com a falta. Esta é a marca da vida humana. Nós sempre desejaremos, porque seremos sempre marcados pela falta. E a falta estarta o movimento. E a falta produz a mudança. E é por causa dessa falta que nós somos humanos. É por causa dessa falta que nós somos criativos. É por causa desta falta que nós criamos coisas lindas, que nós nos entregamos falicamente ao mundo para produzir, para criar, para dar sentido a esta vida que é marcada pela ausência. E é marcada pelo movimento em busca de suprir esta ausência, dar sentido à nossa vida durante esta efêmera passagem pela Terra. E enquanto buscamos isso, nós construímos a cultura, nós produzimos a sociedade, nós produzimos tanto aquilo que é belo quanto aquilo que é também terrível. Eu sei que não há bem para o homem senão na alegria e no desejo do bem durante esta vida. Se um homem come, bebe e encontra o bem em tudo aquilo que ele faz, isso é um dom de Deus. A alegria do homem e o fim da besta são idênticos. Como morre um, assim morre o outro, e é o mesmo sopro que os dois respiram. A superioridade do homem sobre a besta é nula, tudo é ilusão. Todos caminham para o mesmo lugar, tudo vem do pó, tudo ao pó voltará. Diante desta vida marcada pela mudança, marcada pela transformação, se nós não temos então garantia da estabilidade, apesar de nós como humanidade empreendermos projetos magnânimos que tentem dar conta de tudo isso, sistemas políticos, sistemas religiosos e filosóficos, ainda assim eles não dão conta. O que fazer então diante da certeza da mudança? Pois é, o que fazer? Já diz lá o texto. Eu sei que não há bem para o homem senão na alegria e no desejo de bem durante esta vida. Se um homem come, bebe e encontra o bem em tudo aquilo que ele faz, isso é um dom de Deus. O que fazer então? E ele vai dizer, não há bem para o homem senão na alegria.
É a primeira questão, né? A alegria é uma resposta subversiva a esta mudança. É uma resposta revolucionária à maneira como nós nos encontramos diante do mundo e diante das coisas. Mas tem uma outra resposta. O que fazer então? O desejo do bem. O desejo do bem. Então isso quer dizer que se tudo muda, se nada permanece, né, citando lá o Marx, né, que usa esse termo para falar do capitalismo, mas isso vale sobre a vida em geral. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido desmancha no ar. Só nos resta o desejo do bem, a alegria, o desejo do bem. E o desejo do bem, e aqui ele relaciona o bem ao próprio Deus, né? A um dom de Deus, que permite que várias coisas sejam boas, sejam prazerosas durante esta vida, apesar do sofrimento. Mas tudo bem, a alegria, o desejo do bem, e onde pode ser encontrada esta alegria e o desejo do bem? O autor vai dizer no prazer. No prazer. E aqui há um elogio do prazer. E apesar de toda a condenação do prazer, apesar de todos os sistemas religiosos e filosóficos, né, que negam o prazer resultante da satisfação, pelo menos temporária e efêmera do desejo, é nele. É no prazer que nós podemos ter algum vislumbre de completude e de felicidade. É como se no momento em que nós satisfazemos o nosso desejo, nós temos um pequeno vislumbre de completude, de realização, de felicidade. É somente um vislumbre, porque logo o desejo retorna. O desejo volta ao ponto inicial e reinicia o seu movimento de eterno retorno. Mas são nestes momentos em que nós nos permitimos ser felizes. E exatamente a doença neurótica que produz uma série de dificuldades, que produz uma série de barreiras e limitações para o encontro com o prazer. E o prazer é muito simples, o prazer passa pelas vias do corpo. O texto diz isso, né? Pelo menos nesse texto, né? Há uma ênfase nisso daí, né? Ainda mais porque, lembrando dos capítulos anteriores, o autor vai nos falar sobre a efemeridade também da próprio pensamento, a efemeridade da própria sabedoria. E isso é muito interessante. É muito interessante porque ele desconstrói tantas e tantas ideias, né, que fazem com que a sabedoria seja antagônica à corporeidade. E aí vai Platão para o saco de lixo, né? Vai Platão para o saco de lixo, porque nesse contexto, né, o corpo é fundamental. É pelo corpo, é pelas vias corpóreas. E a psicanálise, né, nos traz a questão da libido, né, que é uma energia sexual, e o desejo do bem e a alegria passam por aí. Comer, beber e alegrar-se. Lá no final do Eclesiastes, ele vai falar e para gozar a vida com a mulher da tua juventude. E aí nós podemos falar com o homem da sua juventude, ou, né, quem for. Então são os prazeres do corpo, né? São os prazeres da satisfação dos sentidos que produzem o prazer e a alegria. Mas você pode se perguntar, Vinícius, é só isso? É comer, beber e transar? Que tá bom, né? Nós comemos, bebemos e transamos e temos então esse sentimento efêmero de completude, e isso é a vida. Acho que a mais. E no último versículo, né, do capítulo 3, o 22, né, o verso 22, ele vai falar sobre a criação. Verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto dos seus trabalhos. Essa é a sua parte,
porque ele se preocuparia com aquilo que virá depois dele. Então traz um outro elemento e no final ele completa com outro elemento. Ele vai dizer sim, a alegria e o desejo do bem passam pelo prazer. E esse prazer passa pelo comer, pelo beber, pelo gozo, pelo gozar, né? Pelo gozar a vida pelas vias corpóreas, mas também passa pela criatividade. E ele fala do trabalho. E trabalho aqui não é emprego. É sorte daqueles cujo trabalho também coincide com o seu emprego. Mas infelizmente notamos que grande parte das pessoas, podemos dizer que a imensa maioria da humanidade, passa a maior parte dos seus dias num emprego que não é o seu que não é o trabalho, né? E trabalho tem a ver com criatividade, tem a ver com aquilo que traz sentido para a nossa existência, aquilo que nos faz humanos, né? Então, se o seu trabalho te faz humano, te humaniza, né? Então, esse trabalho, aliás, se o teu emprego faz isso, o teu emprego é o seu trabalho. E quando ele fala trabalho aqui, o conceito de trabalho aqui é o conceito, né, da obra das suas mãos, né? Aquilo que traz sentido para a sua existência, né? E há muitos termos que são usados para falar sobre isso, né? Propósito, missão, o que for, mas é aquilo que você faz e te dá prazer. Há aquele sentimento de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando trabalhar não é um peso, quando trabalhar é uma alegria, é aquilo que te move, é aquilo que traz sentido e propósito para o seu tempo e para a efemeridade da sua existência. Então, é sobre isso que nos fala o texto. E ele conclui com uma belíssima reflexão, e aí caminhamos para o final do vídeo. Porque ele se preocuparia com aquilo que virá depois dele. Porque ele se preocuparia com aquilo que virá depois dele, né? Então, há uma proposta, me parece aqui, para uma simplicidade que passa pelo gozo do presente. O gozo do presente, porque há algo muito claro e evidente aqui nesse texto, e também em muitos outros clássicos da sabedoria antiga, textos que nós estamos trabalhando aqui no canal Arte do Bem Viver, em que aí eu faço uma referência musical, que é aí aos Los Hermanos, né, que é uma das minhas bandas favoritas, e ao amanhã a gente não diz. E ao amanhã a gente não diz. Nós não temos certeza do amanhã. E é a partir desta incerteza e é a partir desta insegurança que nós temos a possibilidade de fazer do presente o nosso melhor. Saudações de Caronte. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse canal, dá um like, deixe o seu comentário, faça sugestões de textos, faça sugestões de vídeos, sugestões de temas, pode deixar aqui comentário, pode mandar mensagem e eu vou te responder. Se você acha que alguém gostaria de assistir a este vídeo ou na forma de podcast, compartilha. Nós estamos também no Spotify, Arte do Bem Viver. Estamos no TikTok, Arte do Bem Viver também. No Instagram, @Vinícius Esperanca Lopes. Eu também gostaria de anunciar já um próximo projeto para este canal. Um projeto que deve começar em breve. E vou entregar já e você me diga o que você acha. Se você acha interessante essa ideia. Nós vamos fazer um canal, não sei, uma série, aliás, eu não sei ainda qual o título que eu darei. Você também pode sugerir o título, em que nós comentaremos músicas.